vão no vento voando quantos dias. O tempo voa, é essa a impressão. Nada resiste ao impacto do tempo. Muda o corpo, a mente, o coração. Muda o panorama da cidade. Mudam-se rotas, ruas, residências. Muda o beijo, o abraço, a amizade. Mudam os sonhos, as crenças, as vivências. Muda a lua, o céu, a chuva muda. Mudam-se as metas, critérios e sentidos. Muda a cor da velha fotografia e vão-se os dias, nem sempre bem vividos. O que é fashion muda o tempo todo. O jeans ganhou as ruas, quem diria? Os discos de vinil empoeirados estão no sebo da velha galeria. Na contramão do tempo procuramos resistir às mudanças sugeridas. Aos mares do passado é que viajamos, onde ancoramos, às vezes, nossas vidas. O futuro é hoje, é um novo tempo, é hora de mudar, de progredir. Dê risadas do tempo que passou, abra os olhos para o tempo que há de vir. Deixe-se moldar, sem resistência, como se de barro fosse. Por que não? Dos artistas, o tempo é o melhor deles. Vai te moldando na palma da mão. Acredite em seus sonhos, na vitória. Viva o presente com novo sabor. Renove-se, transforme-se e cultive a mesma crença que tinha no amor. Bom dia, querido ouvinte do programa Talentando da Rede Boa Nova de Rádio. Seja bem-vindo a esse momento. Eu o recebo abrindo meu coração, como sempre, com imensa alegria de tê-lo junto a mim nessa hora. E você, onde quer que esteja, eu sei que está também de coração aberto para receber nossas palavras, nossas reflexões, nossa poesia, o nosso estudo, os nossos comentários acerca do coaching, do processo de coaching da vida, do coach que somos de nós mesmos. Como lembro sempre, o parteiro da luz é o coach e a luz está dentro de cada um. É preciso que alguém promova, realize esse parto. E quando não temos uma assessoria de um coach, nos tornamos o coach de nós mesmos. Porque este é o propósito, inclusive da doutrina espírita, que nos traz uma bagagem imensa acerca da vida. Porque a vida é uma só. As existências são tantas, incontáveis, as nossas vindas e voltas da Terra. Porém, a vida continua, como disse André Luiz, em seu livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, até hoje repercutindo no coração de tantas pessoas que são atraídas por esta frase: a vida continua. Hoje em dia comentamos com mais liberdade e na gíria do dia a dia, vida que segue, vida que segue. Quando vencemos um problema ou quando nos defrontamos com uma separação, com uma dificuldade na vida, vida que segue. Vamos em frente. Esse, no fundo, é o pensamento espiritual, vida que segue sempre. Vida que se estende ao longo do universo, nas diversas moradas na casa de nosso Pai. Seja bem-vindo, portanto, a esse momento, para que juntos reflitamos um pouco mais sobre o Espírito, sobre a vida do Espírito, sobre a nossa origem, sobre a nossa viagem espiritual. Tenho algo a comentar com vocês hoje, interessante passagem que tive o privilégio de curtir, recentemente convidado por um amigo para participar de uma reunião em casa espírita. Foi muito interessante quando aceitei esse convite de bom grado e feliz com a lembrança para que psicografássemos nesta casa durante uma palestra que seria proferida por um convidado ou por um de seus trabalhadores da casa. Preparei-me adequadamente para esse momento que requer muita dedicação do médium,
muito preparo desde a manhã, desde o primeiro momento em que acorda, sintonizando energias boas, sintonizando Jesus, pensando em passagens do Evangelho, meditando durante o dia sobre tudo aquilo que acrescente ao espírito algo novo, algo bom, algo de vida, uma informação preciosa, uma passagem rica que nos faz pensar e muitas vezes nos emocionar tanto. Foi assim que passei aquele meu dia aguardando o momento dessa reunião planejada por nossos amigos. Ao chegar ao local, deparei-me com a mesa já preparada com o lugar que eu ocuparia, psicógrafo circunstancial dessa casa, mas com muito carinho recebido e com muito amor no coração para dedicar a esse trabalho. Ali também me concentrei enquanto as pessoas cantavam, enquanto chegavam alguns para a reunião que se iniciaria dali a 30 minutos. Cheguei com uma certa antecedência, mas não me lembrei se é que haviam comentado, eu sou franco em dizer, não me lembro desse detalhe, quem seria o palestrante da noite. Simplesmente coloquei-me em meu lugar, sintonizando já os benfeitores da casa, aqueles meus amigos espirituais que se aproximavam, organizando-se para aquele momento de psicografia, e a coisa acontece nos dois planos. Enquanto estamos aqui no plano da terra arrumando cadeiras, conversando com os amigos que chegam, no plano espiritual também se organizam, obviamente com muito mais competência, cuidado e dedicação para o momento espiritual que haverá de acontecer através da mediunidade. E eu percebia os espíritos se organizando, alguns que já se preparavam para escrever, sondando os familiares que estavam na plateia e que eu não conhecia, claro, primeira vez na casa, percebi algumas entidades conversando com outras a respeito de casos específicos ali, de pessoas que perderam seus familiares, que estavam presentes e poderiam se manifestar através da psicografia. Muito bem, descortinei esse horizonte, sabia que isso aconteceria. Por outro lado, também percebi a chegada de alguns poetas que nos acompanham nestas horas, pela presença de meu pai, Euríclides Formiga, sempre me ajudando nesse momento, como espírito profundamente conhecedor não só do mecanismo da psicografia, mas da poesia e da dificuldade de um médium captar os poetas com suas características específicas e o mecanismo da psicografia em si, que requer o cuidado absoluto quando o médium percebe que os espíritos trarão muitos detalhes nessas cartas, nessas comunicações. E de repente, para minha surpresa, percebi a presença de um espírito de grande expressão na doutrina espírita, que eu não conhecia pessoalmente, que não tinha se utilizado de minha mediunidade ainda, trazendo aquela mensagem que passaria para as pessoas nesta noite. Eu senti a sua presença, me envolveu, nos cumprimentamos, senti muita emoção, ele percebeu, mas começou a ditar aquele que parecia um soneto. Eu entendi que seria um soneto porque os primeiros versos já vieram decassílabos, percebi a acentuação na quarta sílaba e na décima, ou na sexta e décima, e quando os versos vêm desta forma, com esta métrica, com essa musicalidade, como diz o Formiga, meu pai, tudo tem para ser um soneto. E foi o que aconteceu. Percebi que era um soneto, ele começou a passar, e eu já fui anotando ali, muito embora a reunião não tivesse nem começado, mas eu não podia perder a riqueza daquele momento. E foi assim que anotei algumas coisas, sentindo outros poetas me envolverem, até que chega o palestrante da noite, é anunciado. Eu já não sabia quanto tempo havia passado desde que me concentrei, percebi que a reunião se iniciaria, não cumprimentei o palestrante porque estava concentrado ali, e para minha surpresa, quando a palestra se iniciou, era de uma mulher. A voz que eu conhecia e também pessoalmente não havia encontrado ainda, Heloísa Pires, filha do grande professor Herculano Pires, exatamente o espírito que acabava de me envolver e de passar
um soneto. E para minha surpresa ainda mais, eu não sabia que Herculano Pires era um sonetista com tamanha profundidade. Uma coisa é um poeta escrever um soneto, outro ou vários sonetos. Outra coisa é ser um sonetista, entender de musicalidade dos versos, saber alterá-los no momento em que o médium não capta, alterar o verso sem alterar a rima, sem alterar inclusive a acentuação para aquele verso, naquele ponto do soneto em que a musicalidade exige uma acentuação na quarta sílaba e outra na décima, é muito complicado. E nesse momento o professor Herculano Pires demonstrou tamanho conhecimento como dos grandes poetas que vêm por nossas mãos escrever seus sonetos. E naquela noite ele escreveu um soneto que diz assim: cura e libertação. Quero expressar em versos a alegria, enquanto oro em reconhecimento. Quão precioso é esse nosso momento que a espiritualidade propicia. Preparei-me durante todo o dia para servir aqui como instrumento na intuição do propício ensinamento essencial à cura e à sintonia. Não há melhora sem transformação. Serenidade brota da oração que liberta, equilibra e orienta. Não há cura do corpo se a intenção não for primeiro de libertação dos males que ainda o homem alimenta. E assinou humildemente Herculano Pires. Agora, nos atentemos para essa mensagem tão preciosa, porque essa casa, ela é uma casa espírita que tem trabalhos de cura, os passes de cura, e com muita intensidade, um trabalho maravilhoso. E vem esse grande espírito que deixou tantas lições para nós na doutrina espírita com seus exemplos, trazendo-nos o que há de melhor para essa reunião da noite, no conceito de cura e libertação, expressando primeiramente a alegria, dizendo que ora em reconhecimento por esse momento, isso é de extrema humildade, e dizendo quão precioso é aquele instante que a espiritualidade propicia a todos, e a ele, principalmente, com a humildade que demonstra. E diz para todos nós: preparei-me durante todo o dia. Ou seja, não foi apenas o médium, não foi apenas, em meu caso, preparar-me adequadamente, não sabia que viria uma entidade dessa. Então vocês percebam a importância de nos prepararmos adequadamente para o momento de uma reunião espírita, como médiuns, psicógrafos ou não. E de repente ele diz: preparei-me durante todo o dia para servir aqui como instrumento, na intuição do propício ensinamento, essencial à cura e à sintonia. Ele estendeu o essencial à cura e à sintonia, ou seja, como nos prepararmos para sermos merecedores de um momento tão precioso como esse. E salienta, não há melhora sem transformação. Agora chama para o próprio paciente que somos todos, que precisamos da cura, que buscamos a libertação, que queremos nos libertar dos males que sentimos, das dores, das angústias, das tristezas. Nós que procuramos muitas vezes um coach profissional, que procuramos um psicólogo, claro que devemos entender que é necessário o autoconhecimento, mas acima de tudo, ele diz, serenidade brota da oração, que liberta, equilibra e orienta. E salienta ainda, não há cura do corpo se a intenção não for primeiro de libertação dos males que ainda o homem alimenta. Com estas palavras simples, tão bem conjugadas, o professor Herculano Pires nos dá a grande colaboração de fazer-nos perceber, pensar novamente a respeito da reforma íntima. Não há libertação de males algum, nem do corpo físico, principalmente, se eu não me dispuser a entender os males que cometo, os males que atraio, tudo aquilo que promovo para o meu mal-estar, tudo aquilo que faz acentuar meu mal-estar ao longo do tempo.
tudo aquilo que penso e como ajo para que me sinta mal ali na frente. Todo esse mal-estar do ser humano e todas as moléstias que traz no corpo como ferramentas de resgate, como lembra bem Pietro Baldi, outro grande escritor, com seus livros profundos a respeito da dor, a respeito da espiritualidade, do desenvolvimento humano, do desenvolvimento do espírito, como também salienta muito bem professor Rubens Romanelli. Nessa linha, entendemos que a grande transformação começa em nós, que a transformação para o bem, a transformação para absorvermos os conceitos do Evangelho, para entendermos o Livro dos Espíritos, na busca da humildade, para entendermos cada colocação do Cristo, para meditarmos mais profundamente. A cura, então, física ou espiritual vem a partir do instante em que abrimos o coração com toda essa poesia da alegria de viver para nos transformarmos em instrumentos do bem sempre, porque não somos constantemente instrumentos do bem, sabemos disso. Nos deslizes da vida cometemos alguns erros que marcam nossa existência e serão pontos a serem refletidos, pensados e trabalhados num futuro próximo como resgate. Haveremos de passar por aquilo que causamos, haveremos de sentir no corpo tudo aquilo que as energias mentais nossas foram responsáveis por causar, e com essas energias, com essas formas de pensamento que ainda continuamos, permanecemos sendo geradores de dores, que obviamente necessitados seremos de resgate. É um círculo vicioso que, enquanto não quebrarmos esse ciclo, enquanto não interrompermos o fato de sermos geradores de dores, não conseguiremos finalizar nossos resgates. Porque a dor tem 3 fases, como sabemos. A fase da aceitação, ou seja, entendermos que há uma razão maior para que ela exista, seja qualquer dor. A segunda fase, que é da resignação e do passar por ela de forma honrosa, seja qualquer dor. E a terceira, não sermos geradores de dores. Assim, haveremos de tê-las vencido e saímos de um patamar do mundo subhumano, como diz Pietro Baldi, onde a dor é pesada demais para o espírito, para um mundo humano, onde ele já começa a entender a função da dor, para posteriormente já nos sentirmos no mundo super-humano, daquele espírito que compreende a dor como ferramenta de libertação e não reclama da dor, mas abençoa, agradece ao Pai pela oportunidade do sofrimento e passa por ele sabendo sofrer. Muito temos nós de aprender a sofrer, não sabemos. E na luta em glória, como diz Pietro Baldi, nessa guerra contra a dor que o homem travou, que a ciência travou, como se a dor fosse a coisa mais pesada que existe para o espírito. E a dor é a ferramenta da libertação, ela é parte de um processo de depuração maravilhoso, que devemos entender, aceitar, compreender e nos valer dele para o nosso crescimento espiritual. Foi nessa linha que o professor Herculano Pires trouxe esse soneto maravilhoso, e depois dele, na sequência da psicografia, alguns poetas vieram trazendo versos maravilhosos, e começou por Formiga, meu pai, dizendo assim a Heloísa Pires: seja bem-vinda, Heloísa, venho em tom de cantador, no improviso do amor, como bênção, como brisa. A poesia eterniza toda essa nossa euforia. Termos juntos nossos filhos na mensagem que irradia. Acaso algum, como sabem, movem as nossas ações. O universo programa a união dos corações. O verdadeiro sentido da vida é a evolução. A criança que engatinha um dia sabe a lição. Dividir com o Herculano hoje o palco de poesia é para a simples formiga razão de extrema alegria. Nesta festa de poetas, com pensamento em Jesus, lançamos assim os versos,
como sementes de luz. Com poesia que eleva, mantendo alto o padrão, não há tristeza que abata a quem mantém coração como um solo preparado, onde a semente floresce em bem que foi semeado e irrigado com prece. Compreenda, meu amigo, o que Heloísa nos diz sobre o sentido da vida, aprendendo a ser feliz. Em seus momentos de dor, serenidade é o caminho. É o que me disse Herculano, e hoje eu não falo sozinho. Entre os dois sopros da carne, a vida é oportunidade de valorizar o tempo e de buscar a verdade. Agradeço este momento pela feliz comunhão, vendo Miguel e Heloísa, alegra o meu coração. Herculano se despede com a batuta na mão. Maestro de todos nós, tem nossa admiração. Recebam meus cumprimentos, que deixo nesta cantiga, que o trabalho continue. Quem lhes falou foi Formiga, do amigo e servidor Euríclides Formiga. E continuam os poetas. Parabéns, cara Heloísa, pelas palavras de luz. Leve o sentido da vida, lembrando o Mestre Jesus. Guilherme de Almeida. Retornem para suas casas, pensando nesta lição, pois o sentido da vida brotou hoje em oração. Isabel Vieira, de Serpa e Paiva. Foi o sentido da vida, hoje o tema abençoado. Pense, pois, em seu futuro, esqueça todo o passado. Como poeta lhes digo, eu encontrei em Jesus o meu sentido da vida de uma estrada de luz. Zé da Luz, um cantador. Pense o sentido da vida, enquanto é tempo, meu irmão, pois depois de virar morto, o tempo não volta não. Dalmo Florense, esse é um poeta sempre alegre. Dona Heloísa, obrigado, suas palavras são paz. Um cantador iletrado que busca aprender bem mais. Lorival Bandeira. Familiares presentes, a todos abraçam tanto a alegria do encontro em plena noite de encanto. Cleómenes Campos. Essas mensagens foram recebidas na noite de 18 de julho de 2018, em reunião pública no Jefa, Grupo Espírita Fraternidade em Ação, em São Paulo. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa Talentando. Espero que sua semana seja de luz, de muitas realizações, de muita alegria, de transformação interior. Até mais.